Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta sexta-feira. Hoje é dia 9 de setembro e a gente começa essa edição repercutindo a cobertura que faremos ao longo da nossa programação sobre a morte da Rainha Elizabeth II. Elizabeth Alexandra Mary morreu nesta quinta-feira aos 96 anos no Palácio de Balmoral, na Escócia, sua residência de férias. O fato foi comunicado às 2h30 da tarde, no horário de Brasília, pelas redes sociais oficiais da família real, após os médicos alertarem preocupação com seu estado de saúde. Com isso, a família real toda se dirigiu ao palácio logo pela manhã para saber exatamente o que estava acontecendo com a rainha. O Palácio de Buckingham confirmou a informação da morte de Elizabeth II com a seguinte mensagem. Diz que a rainha morreu pacificamente em Balmoral na tarde desta quinta-feira. O rei e a rainha permanecerão em Balmoral esta noite e vão retornar a Londres nesta sexta-feira. A monarca britânica nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, na Inglaterra. Elizabeth fez questão de manter seu primeiro nome ao invés de trocar para seu reinado, uma decisão oposta à maioria dos monarcas. A rainha tinha o mesmo nome de sua mãe, Elizabeth, conhecida como Rainha Mãe, e seu pai foi o rei George VI, assim como vemos aí nas imagens, nas fotos de Rainha Elizabeth, enquanto ainda era uma garotinha. Um dos primeiros líderes a prestar homenagem a Elizabeth II, logo após a confirmação de sua morte, foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Na mensagem oficial enviada pela Casa Branca, ele lembrou do seu primeiro encontro com a monarca em 1982 e destacou a humanidade da rainha. Diz que ela foi a primeira monarca britânica com quem as pessoas de todo o mundo puderam sentir uma conexão pessoal e imediata, quer a ouvissem no rádio como uma jovem princesa falando com as crianças do Reino Unido, ou mesmo reunidas em torno de suas televisões para sua coroação. Segundo Biden, ela dedicou toda a sua vida ao serviço de todos os britânicos. O presidente americano disse também que as 7 décadas do seu reinado histórico testemunharam uma era de avanço humano sem precedentes e também o avanço da dignidade humana. Emmanuel Macron, presidente da França, também prestou sua solidariedade à rainha, dizendo Sua Majestade Elizabeth II incorporou a continuidade e a unidade da nação britânica por mais de 70 anos. Diz que se lembra dela como uma amiga da França e uma rainha de bom coração que deixou uma impressão duradoura do seu país e também em seu século. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também se manifestou sobre a morte da rainha Elizabeth II, dizendo que foi amplamente admirada por sua graça, sua dignidade e dedicação em todo o mundo. Ela foi uma presença pacificadora ao longo de décadas de mudanças radicais, incluindo a descolonização da África e da Ásia, assim como a evolução da Commonwealth, disse Guterres num comunicado oficial, que incluiu que a rainha Elizabeth II era uma boa amiga das Nações Unidas e visitou a sede da ONU em Nova York por 2 vezes, inclusive com mais de 50 anos de diferença entre a primeira e a segunda vez que ela esteve em Nova York. Guterres disse que a rainha estava profundamente comprometida com muitas causas beneficentes e causas ambientais. Também, por isso, ela será sempre lembrada. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, diz que teve encontros memoráveis com a majestade durante as visitas ao Reino Unido em 2015 e 2018. Ele disse que nunca vai se esquecer do calor e da bondade durante as reuniões que teve com Rainha Elizabeth.
Modi disse também que, durante uma dessas visitas, a rainha mostrou um lenço que Mahatma Gandhi lhe deu de presente no dia do seu casamento, no casamento de Elizabeth com o rei Filipe. Sempre diz que vai guardar esse gesto em seu coração. Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia. O primeiro-ministro da Alemanha também, Olaf Scholz, prestou suas homenagens e condolências, dizendo que lamenta fortemente a morte da Rainha Elizabeth II. Ela foi um modelo e inspiração para milhões de pessoas, também na Alemanha, com seu compromisso com a reconciliação germano-britânica após os horrores da Segunda Guerra Mundial. Diz que vai permanecer inesquecível essa atuação da Rainha Elizabeth. Olaf Scholz disse também que vai sentir muita falta do seu maravilhoso humor, dizendo Olaf Scholz que a Rainha Elizabeth era uma pessoa muito bem-humorada, que tinha uma conversa muito agradável e que deixava as pessoas muito à vontade enquanto estava próximo dela. O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida também lamentou a morte de Rainha Elizabeth, disse que está profundamente entristecido com a notícia da morte da monarca, diz que o governo do Japão expressa suas sinceras condolências à família real britânica, ao governo britânico, ao povo do Reino Unido. Diz que os laços bilaterais entre Japão e Reino Unido se desenvolveram através do apoio de relações amistosas tradicionais entre a família imperial e a família real britânica. Fumio Kishida diz que Sua Majestade a Rainha Elizabeth II contribuiu significativamente para o fortalecimento das relações entre Japão e Reino Unido, em particular incluindo a visita da Sua Majestade ao Japão no ano de 1975. O presidente Jair Bolsonaro decretou 3 dias de luto oficial pela morte da Rainha Elizabeth II nas redes sociais. Bolsonaro disse que é com grande pesar, com grande comoção que o Brasil recebe a notícia do falecimento da Majestade, uma mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria vai seguir inspirando a nós e ao mundo inteiro até o fim dos tempos. O presidente também falou sobre a rainha durante sua live semanal, que acontece todas as quintas-feiras. Vamos ouvir então o que o presidente Jair Bolsonaro disse sobre a Rainha Elizabeth II. Além de já ter publicado em Diário Oficial da União, nós decretamos 3 dias de luta oficial no Brasil, né, pelo passamento dela. Uma senhora realmente que foi um exemplo, né, para o mundo, a função que ocupava, teve problemas familiares, né, dificilmente ninguém tem problemas familiares, né, manteve com altivez ali a honorabilidade de todos. Esse foi o presidente Jair Bolsonaro prestando suas homenagens, suas condolências aí à Rainha Elizabeth II. No Reino Unido, também artistas, celebridades britânicos prestaram a sua solidariedade, também condolência pela morte da rainha. O Sir Elton John, cantor e compositor britânico, diz que juntamente com o restante da nação, ele está profundamente triste ao ouvir a notícia do falecimento da majestade, a Rainha Elizabeth. Diz que foi uma presença inspirada e liderou o país através de alguns dos maiores e mais sombrios tempos, e ela fez isso com graça, decência e com um carinho genuíno. A Rainha Elizabeth tem uma grande parte da minha vida, disse Sir Elton John, desde a infância até os dias atuais, e diz que vai sentir muito a falta da Rainha Elizabeth II. O ator inglês de James Bond, Daniel Craig, diz que ele, assim como muitos britânicos neste momento, está profundamente triste com todas as notícias e que seus pensamentos com a família real, com aqueles que a amavam e com todos aqueles que a amavam, ela deixa um legado incomparável e vai fazer muita falta.
Cantor inglês também, Ozzy Osbourne, prestou sua solidariedade dizendo que lamenta com o país o falecimento da maior rainha. Com o coração pesado, ele diz que é devastador na Inglaterra ver a Inglaterra sem a rainha Elizabeth II. O Ozzy Osbourne lamentando fortemente aí a passagem da rainha Elizabeth, assim como outro cantor e compositor inglês muito conhecido, Mick Jagger, diz que durante toda a vida a majestade sempre esteve lá. Diz que na infância se lembrava de assistir aos destaques do casamento na TV. Mick Jagger diz que as profundas condolências estão juntamente com a família real. Ou seja, muitas pessoas, né, artistas, líderes de Estado, celebridades, muitas pessoas prestando suas condolências e bastante chateadas, bastante pesadas com essa passagem da rainha Elizabeth, que morreu aos 96 anos de idade nesta quinta-feira, lá em Balmoral, na Escócia. Ela que esteve durante algum tempo no Palácio de Balmoral para cuidar dos médicos, e a rainha Elizabeth, que apareceu a última vez, não foi não foi televisionado, não foi ao vivo, mas a última aparição pública da rainha Elizabeth foi nesta semana ainda, quando ela cumprimentou a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss. Liz Truss, que assumiu o cargo logo depois de sair, né, o Boris Johnson, depois de todos aqueles escândalos e renúncias. Liz Truss venceu a eleição no Partido Conservador, e ela que aparece na imagem aí fazendo o seu pronunciamento, inclusive um dos primeiros pronunciamentos públicos no Reino Unido sobre a morte de Elizabeth II foi da própria primeira-ministra Liz Truss, ela que apareceu no último evento público da rainha, uma foto que circulou de Liz Truss com a rainha Elizabeth, mostrando ali toda essa participação da monarca em assuntos importantes da política, da economia, do dia a dia dos britânicos como um todo. O Reino Unido que está sofrendo bastante com crise, né, de inflação, crise de gás, crises beira de recessão, e a monarca sempre esteve muito próxima ali dos líderes. Até mesmo a gente tem relatos, né, da Theresa May, uma das primeiras ministras, né, líder britânica também, Theresa May, falando sobre esse pesar que ela sente com a partida da rainha Elizabeth, a Theresa May, que ficou um tempo ali no cargo e teve uma convivência bastante importante também com a rainha Elizabeth durante todo esse tempo, né? São 70 anos de reinado, 70 anos de trono da rainha Elizabeth, que morreu nesta quinta-feira. E ao longo da quinta-feira a gente viu uma série de manifestações públicas de agradecimento, de condolências, de homenagens à rainha Elizabeth. Inclusive milhares de pessoas se reuniram do lado de fora do Palácio de Buckingham, em Londres, com seus telefones celulares durante toda a noite, até mesmo varando a madrugada. Os súditos cantavam God Save the Queen. A gente tem inclusive essas imagens dos súditos cantando God Save the Queen, numa demonstração improvisada de emoção depois das notícias de que a rainha Elizabeth havia morrido. Vamos soltar o vídeo do God Save the Queen, onde as pessoas estão cantando ali com seus celulares, estão mostrando sua solidariedade. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, então, das pessoas cantando God Save the Queen em frente ao Palácio de Buckingham. Vamos dar uma olhada?
As homenagens, elas estão segurando seus telefones celulares para gravar, inclusive a cena, enquanto esse coro soava, e depois de aplausos e mais aplausos, a rainha Elizabeth, que foi, né, a monarca com o reinado mais longo da Grã-Bretanha, foi uma figura muito importante para o país, além, é claro, de uma figura imponente no cenário mundial por 7 décadas, né? São 70 anos de reinado da rainha Elizabeth. E aí, próximos passos, né? O funeral de estado da rainha deve acontecer na abadia de Westminster em pelo menos 2 semanas. Ainda não existe uma data oficial, uma data confirmada pelo Palácio de Buckingham, mas isso deve acontecer nos próximos dias, esse funeral. Hoje vai haver um serviço de memória na Catedral de São Paulo, com a presença da primeira-ministra e também de outros ministros sêniores, né, lá da Grã-Bretanha. Como a rainha morreu na Escócia, o seu caixão vai ficar em uma catedral de St. Giles, em Edimburgo. O público vai poder ver o caixão depois de alguns dias, seguidos todos os trâmites burocráticos, seguidas todas essas questões ainda de praxe, né, para o funeral de uma rainha, de uma pessoa tão importante no cenário mundial. O caixão, então, vai ser levado de avião para Londres, onde mais pessoas vão poder passar por um período aí de 4 dias olhando e se despedindo, prestando suas últimas homenagens à rainha. Isso vai acontecer em Westminster Hall, vai acontecer no Palácio de Westminster. Hoje também os sinos vão tocar em homenagem à rainha na abadia de Westminster, na Catedral de São Paulo e também no Castelo de Windsor. Também vão ser disparados 96 tiros como saudação para marcar cada um dos anos da vida da rainha Elizabeth II, isso no Hyde Park, também em outros lugares. Essa salva de tiros de canhão é uma homenagem bastante simbólica, 96 tiros de canhão para 96 anos da rainha Elizabeth. A bandeira do Reino Unido vai ser hasteada também a meio mastro, inclusive desde ontem ela já está hasteada a meio mastro em prédios do governo, e isso deve permanecer até a manhã seguinte do funeral, ou seja, esse funeral que vai se estender aí ao longo de alguns dias, possivelmente 15 dias, e essa bandeira vai ficar a meio mastro, a não ser por um pequeno período, tá? São 24 horas a partir da 1h da tarde de amanhã, de sábado, as bandeiras voltam a ficar a mastro completo, justamente para marcar a proclamação de Charles, o filho da rainha Elizabeth, como rei, o rei Charles III. Então, as bandeiras estão a meio mastro, amanhã ela volta a mastro completo, faz a saudação ao rei Charles III, fica durante 24 horas mastro completo e depois volta a meio mastro até um dia depois do funeral da rainha, né? Então teremos aí pelo menos alguns dias de bandeira a meio mastro. Além disso, né, a gente fala de várias repercussões por conta da morte da rainha. Ontem mesmo, a Bolsa de Londres fechou logo após o anúncio da morte da rainha. Todas as negociações da Bolsa de Londres foram encerradas, foram paralisadas em homenagem à rainha. Praticamente o Reino Unido inteiro acabou ficando em luto, ficando paralisado, ficou ali só rendendo homenagens à rainha. Além disso, né, além de fechar a Bolsa de Londres, a gente vê também que nesse fim de semana a Premier League, né, cancelou todos os jogos do fim de semana. A primeira divisão do futebol inglês anunciou que nenhuma partida vai ser disputada nesse fim de semana como um sinal de respeito após a morte da rainha.
Isso inclui também um jogo na segunda-feira, tá? Tem rodada no fim de semana e também um jogo único na segunda-feira. Então, a Premier League não vai ter jogo e também Liga Inglesa de Futebol não vai ter jogos neste fim de semana, justamente aí como um luto oficial pela morte da Rainha Elizabeth. Falando também um pouco sobre o processo prático, né? Do que vai acontecer a partir de agora, o que vai ser instituído logo depois da morte da Rainha Elizabeth. Agora a gente vai perceber o seguinte: o Reino Unido vai ter que começar a fazer os preparativos para esse funeral de Estado, para que o novo rei Charles III se apresente ao público e também aos políticos da região, não só do Reino Unido, mas também de toda a Europa. E a gente sabe, né, mesmo que o rei Charles III esteja em luto agora, né, justamente porque um filho que acabou de perder a mãe, ele deve enfrentar uma dura rodada de deveres públicos e constitucionais. Depois de passar essa noite em Balmoral, ele já saiu do Palácio de Balmoral, inclusive foi flagrado, né, no carro com sua esposa, saindo de Balmoral, indo para Londres. E lá em Londres ele vai ter a primeira audiência com a primeira-ministra Liz Truss, que assim como Charles, né, ela está assumindo o cargo praticamente agora. Né? Liz Truss tomou posse na segunda-feira e apareceu nessa última semana nas últimas fotos com a rainha, como eu havia dito, uma das últimas aparições públicas da Rainha Elizabeth foi apertando a mão de Liz Truss, a primeira-ministra do Reino Unido, que tomou posse na segunda-feira. E então, Liz Truss, que está assumindo o Reino Unido neste momento, Charles III, que está assumindo o trono nesse momento, eles se encontram, conversam e vão fazer discursos, né, ao longo dos próximos dias, inclusive hoje, né? Hoje tem um discurso preparado para o rei Charles. Ele vai fazer um discurso, inclusive, televisionado para toda a nação. Ainda não tem a confirmação do horário de quando que o rei Charles III vai fazer esse discurso, mas o que se sabe é que ele vai fazer um discurso televisionado à nação, vai se manifestar à nação, provavelmente vai fazer alguma sinalização ali sobre a história de sua mãe, da Rainha Elizabeth II, vai falar sobre o tempo que conviveu com ela, vai falar sobre os aprendizados que teve junto à Rainha Elizabeth, vai falar sobre como foi, né, ser o filho da rainha que esteve 70 anos no trono ao longo de sua vida. A Rainha Elizabeth que teve uma série de compromissos, né, enquanto rainha. 70 anos de trono é um tempo bastante grande. E aí o rei Charles III, agora rei Charles III, vai fazer esse pronunciamento à nação e provavelmente também dando os próximos passos, né, falando sobre a honra que é ser colocado ali como receber, na verdade, a coroa, receber esse título de rei. Embora num momento muito duro para a família toda, né, a morte da matriarca, né, a morte da Rainha Elizabeth é um momento bastante triste para todos os britânicos, especialmente para a família real. Então o rei Charles está dividido ali, né, nos compromissos oficiais, o compromisso de se dirigir à nação, o compromisso de se colocar como o novo rei de todos os britânicos, e também esse momento um pouco mais introspectivo, mais reflexivo, de perda da sua mãe, da Rainha Elizabeth II. Então, hoje, ainda sem horário marcado, ainda sem uma perspectiva de que horas que o Charles III vai fazer esse pronunciamento à nação, mas sim, hoje, logo após essa conversa de Charles com a Liz Truss, logo após essa conversa, Charles vai fazer esse pronunciamento. Hoje também
deve ser um dia de bastante manifestação pública, né, de luto, bandeira a meio mastro, flores deixadas do lado de fora dos palácios reais, salva de tiros, enfim, uma série de manifestações de carinho, de apoio, de afago à família real deve acontecer ainda hoje lá no Reino Unido e principalmente em Londres, né? A gente sabe que ao longo de todo o dia de ontem, enquanto ainda não havia a confirmação da morte da rainha, centenas de pessoas se reuniam em frente ao Palácio de Buckingham para poder ter algum tipo de contato ou algum tipo de notícia assim que fosse confirmada alguma coisa. E, dito e feito, assim que foi confirmada a morte da rainha, as pessoas que estavam lá foram informadas, foram comunicadas desta situação. E também, depois que foi confirmada a morte da rainha, milhares de pessoas acabaram se reunindo ali na frente do palácio, com coroas de flores, com velas, com mensagens, com cartazes, com cantos, como nós vimos agora há pouco, as pessoas, a multidão cantando God Save the Queen, na frente do palácio, e um sentimento, né, uma onda de sentimento favorável aí, de mensagens de apoio à família real e de condolências pela morte da rainha Elizabeth. Então hoje vai ser um dia um pouco mais recheado de manifestações públicas, por conta da morte da rainha. As pessoas, como a gente viu, muitos artistas, né, líderes de Estado fizeram suas homenagens, e também a população, né, os súditos da rainha estão indo às ruas para prestar essa homenagem, prestar essa condolência, prestar esses últimos apoios, né, à rainha Elizabeth, essa última homenagem, na verdade, né, o último carinho pela monarca, que muitas vezes esteve ali presente durante a vida toda de muitos britânicos. Por ser muito longeva, a rainha estava com 96 anos e 70 anos de trono. Provavelmente muitos dos britânicos, muitos dos súditos da rainha acabaram tendo a rainha como parte integrante do seu dia a dia desde o nascimento. Muitas das pessoas, muitos dos britânicos nasceram com a figura da rainha, cresceram com a figura da rainha, e muitos deles até passaram a vida inteira e até a morte com a figura da rainha, justamente por ela ser muito longeva, ter 70 anos de trono. Eu estava, inclusive, ouvindo algumas pessoas falando lá no Reino Unido, lá em Londres, que a rainha, inclusive, ela viu muito das pessoas nascerem, crescerem e morrerem. Muitos dos britânicos passaram a vida inteira com essa imagem da rainha, uma rainha como tantos e tantos chefes de Estado disseram, uma rainha conciliadora, uma rainha firme, inclusive, uma rainha de voz firme, de voz ativa, participativa, né? Enquanto ainda não estava muito debilitada por conta de questões de saúde, a rainha sempre foi muito ativa, né, nas questões políticas e econômicas do Reino Unido. Então, nada mais justo do que ter uma manifestação pública ali de condolência, né, ou de homenagem à rainha Elizabeth II, que faleceu nesta quinta-feira. Além, é claro, de todas essas manifestações, de todo o público fazendo homenagens em frente aos palácios, nos parques, nas praças de Londres, hoje também muitos lugares públicos, muitos cartões postais de Londres também vão estar fechados. Eles não vão abrir justamente pelo fato de se tornar aí, né, um dia de luto, né, decretado luto oficial. Então, locais públicos, locais inclusive de diversão, a gente pode destacar até Legoland, né, que é um parque ali de diversões, né,
que tem esse intuito, né, de fazer com que as pessoas se divirtam, esse parque vai estar fechado hoje como uma forma ali de luto pela rainha Elizabeth II. E até mesmo, né, além de todas essas manifestações públicas, as manifestações das pessoas por conta dessa passagem da rainha Elizabeth, também o que a família real está fazendo. A família real colocou online um livro oficial de condolências. Foi aberto no livro do site oficial da família real. A gente tem até uma imagem desse livro online de condolências, como que as pessoas podem fazer para prestar sua última homenagem. Essa imagem aqui a gente consegue ver o seguinte, está escrito aqui, ó, mande uma mensagem de condolência. Por favor, mande a sua mensagem de condolência usando esse formulário que está aqui ao lado. Aí você preenche o seu nome, seu e-mail, a sua localidade, então é aberto para o mundo inteiro. E aí você escreve uma homenagem. Esse livro de condolência vai ficar registrado para a família real, possivelmente eles vão fazer alguma movimentação mais pública ou aberta da família real, mostrando aí esse livro de condolência. Provavelmente você vai conseguir acessar esse livro de condolência depois para ler outras mensagens, mensagens do Brasil, mensagens do Reino Unido, mensagem dos Estados Unidos, de onde quer que a pessoa esteja, ela pode fazer essa homenagem, essa última homenagem online para a rainha Elizabeth, né? Uma forma bacana aí da família real também trazer um pouco mais de proximidade, né, entre os súditos, ou não só os súditos, mas também as pessoas que admiravam a figura da rainha Elizabeth, as pessoas que admiravam a pessoa da rainha Elizabeth, ou até mesmo o reinado de Elizabeth II, fazer aí sua última homenagem a ela. Bom, agora quem assume o trono é o rei Charles III. E aí a gente pode repercutir um pouco sobre a vida de Charles III, enquanto ainda era o príncipe Charles, e o que ele pode fazer daqui para frente. Ao longo dessa longa espera para ascender ao trono, o rei Charles III se destacou por suas opiniões muito francas sobre tudo, inclusive, desde mudança climática até arquitetura. Agora ele é um monarca e de 73 anos. E aí ele tenta aí manter essa imagem, essa figura, né? Ele, inclusive, tem sido acusado, na verdade, ou até mesmo provocado por setores da imprensa, ou até mesmo por setores da sociedade britânica. Ele tem sido acusado de se intrometer em questões políticas e sociais que podem não ser muito de interesse a ele. Ele sempre acreditou e diz isso abertamente, que deveria e que pode, inclusive, falar sobre qualquer questão que considere importante para os britânicos. Isso enquanto ainda era príncipe. Charles, né, tinha essa opinião muito forte, muito franca, falava de todos os assuntos, mas diz que estava ciente de que, enquanto herdeiro do trono e monarca, são papéis muito diferentes. Enquanto ele era o filho da rainha, enquanto ele era o príncipe Charles, ele poderia fazer qualquer tipo de comentário, ele poderia fazer qualquer tipo de apontamento, ele podia ter qualquer tipo de opinião sobre tudo. Porém, quando ele ascendesse ao trono, a partir do momento da morte da rainha Elizabeth, tudo isso poderia ficar muito diferente. Inclusive, num documentário para a TV que marcava, né, os 70 anos de Charles, isso em 2018, ele procurou até mesmo reprimir um pouco todos os temores de que usaria a sua posição como rei para promover causas favoritas do seu interesse pessoal. Ele disse até mesmo o seguinte: a ideia, de alguma forma, de que eu vou continuar exatamente da mesma maneira se eu tiver um sucesso ou se eu tiver acesso ao trono,
Isso é um completo absurdo, porque as duas situações são completamente diferentes, disse Charles. Questionado, inclusive, se sua campanha pública continuaria quando rei, ele falou o seguinte: não vai, porque eu não sou tão estúpido. Essa foi a fala do Charles, enquanto ainda era príncipe, sobre uma possível mudança de postura, ou pelo menos uma manutenção de postura, né, de ser uma pessoa mais franca, mais enfática, e falar de tudo, e dar opiniões abertamente, e falar sobre mudança climática, e falar sobre questões sociais, enfim. Ele entende que agora, enquanto rei, ele tem que ter uma opinião mais voltada para os britânicos, para defender os interesses dos britânicos, para também manter um alinhamento da família real, para não fazer exposições da família real, para não expor a família real a qualquer tipo de situação que possa estar acontecendo. Bom, essa é uma situação bastante importante que a gente vai continuar repercutindo, como vai ser, né, inclusive, ou como pode ser esse trono, né, do Charles III, como que ele vai suceder a rainha, como que ele vai se colocar diante de todas as situações aí, como um rei de verdade, e até mesmo, né, se ele vai manter aí esse nome de Charles III, para saber o que vai acontecer, ou se ele vai ter algum outro tipo de mudança, se ele vai continuar com essa pegada que ele tem, né, mais franca, falando abertamente de todas as situações. Inclusive, né, o rei Charles III, falando sobre isso, ele e a Camilla Parker Bowles, que é a esposa dele, e agora denominada rainha consorte, deixaram, agora há pouco, o castelo de Balmoral. Eles pegaram um avião lá na Escócia e estão indo para Londres, onde ele vai se encontrar com a primeira-ministra Liz Truss e depois vai fazer o seu primeiro pronunciamento como rei como rei, né? Rei da Inglaterra, o rei Charles III. Enfim, agora ficamos aí nessa expectativa para saber quando é que vai ser feito esse discurso do rei Charles III, que já assumiu o trono. E aí, né, existe a expectativa de que ele adote esse tom um pouco mais moderado, né, que não seja tão enfático, tão duro aí em seus posicionamentos. Estava falando que ele vai se encontrar, né, daqui a pouquinho, pegou o avião na Escócia, está indo para Londres, vai se encontrar com Liz Truss. Liz Truss, que fez o seu primeiro pronunciamento ontem, falando, né, sobre essa morte da rainha, e aí ela falou hoje sobre também a rainha, né? Ela falou assim, mesmo continuando o discurso, né, na Câmara dos Comuns, ela disse que conversou com o rei Charles III na noite passada. Liz Truss diz que mesmo quando ele está de luto, seu senso de dever e seu senso de serviço é claro. A primeira-ministra prestou homenagem, né, à profunda contribuição do rei para a educação, dizendo que devemos ao rei Charles III toda a nossa devoção. E diz que a coroa perdura, a nossa nação perdura, e nesse espírito diz, Deus salve o rei. Agora, né, anteriormente, por 70 anos foi God Save the Queen, e agora God Save the King. É isso, você está acompanhando a gente aqui, agora são 8 horas e 42 minutos, nós estamos ao vivo nessa cobertura de acompanhando o dia seguinte da morte da rainha
Elizabeth II, quais vão ser os próximos passos, quais vão ser os próximos movimentos da família real, os primeiros movimentos do rei Charles III, como que vão ficar as questões dos súditos, como que vão ficar as questões internas do próprio Reino Unido, como que vai ficar a situação também da Inglaterra, que está sofrendo bastante uma crise energética, inflação bastante alta, Banco Central Europeu elevando juros, enfim, uma série de situações ali que afeta bastante a vida do britânico. E você que está acompanhando a gente aqui na BMC ao vivo e direto no nosso canal do YouTube, também no portal e no Profit da Nelógica, você já segue a gente em todos os nossos canais de comunicação? Então eu te convido a entrar na nossa lista de transmissão do Telegram. A gente tem muita notícia, muita informação em tempo real para você ficar muito bem informado com tudo o que acontece no Brasil, no mundo e no mercado financeiro também. Quase 4.500 pessoas já recebem as notícias direto no Telegram, no celular ou no computador. Então se junte a elas e receba também as notícias exclusivas da BMC News. A gente tem um QR Code aqui na nossa tela, então você pega seu celular, aponta a câmera dele para o QR Code e se inscreve no nosso Telegram. Ou então você vai no Telegram, busca a BMC News e faz a sua inscrição, lembrando que é de graça. A gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias que movimentam o Brasil, o mundo e, claro, acompanhando toda esse dia seguinte, né, da morte da rainha Elizabeth II. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. Atenção produtores rurais, corretores de grão e profissionais do agronegócio. Se você precisa aperfeiçoar o seu conhecimento em comercialização no mercado físico, deseja alavancar os seus lucros nas operações de compra e venda e administrar o risco de variação de preço, nos dias 10, 11 e 13 de setembro vai acontecer o curso avançado Agronegócio, Comercialização e Gestão de Risco. Comigo, Alexandre Cabral, com meus amigos Alê Delara e Vicente Zotti. Serão 16 horas de conteúdo e um treinamento ao vivo e com vagas limitadas. Conheça e aprenda as estratégias usadas pelas maiores tradings do mundo na hora de comprar e vender commodities agrícolas. Para saber mais e participar, clique no link. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Está chegando mais uma grande novidade aqui na programação da BMC News.
O Você com o Dinheiro é um programa acessível sobre investimentos com a participação dos principais gestores do mercado. E vai ser de segunda a quinta, às 15 horas, e já começa na segunda, dia 12/9. Estamos de volta, 8 horas e 48 minutos, estamos ao vivo aqui no Morning News, trazendo os principais destaques, as principais repercussões sobre a morte da Rainha Elizabeth II. E nós vamos agora direto a Londres conversar com o Renato de Lago, que está lá trazendo as informações para a gente, as atualizações, a movimentação por lá. Acho que caiu. Agora sim. Renato, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui ao Morning News. Vamos tentar recuperar a imagem e o áudio do Renato. Assim que a gente tiver disponível, a gente traz novamente o Renato de Lago, que está lá em Londres, acompanhando toda essa movimentação, essa repercussão, vai trazer as notícias de última hora, tudo que está acontecendo lá em Londres, até mesmo como eu estava falando, né? Hoje é um dia que deve ser marcado aí por muitas manifestações públicas de homenagens à Rainha Elizabeth, por conta da sua morte, né? Por conta da morte da Rainha Elizabeth, que morreu ontem, né? O anúncio da morte de Elizabeth II foi feito às 2h30 da tarde, horário aqui de Brasília, pela família real, né? Foi feito um comunicado dizendo que a Rainha Elizabeth tinha partido tranquilamente lá em Balmoral, na Escócia, onde ela estava, e aí, posteriormente, foram feitas outras comunicações pelo Palácio. Bom, agora sim, temos Renato de Lago, direto de Londres, trazendo as últimas informações pra gente. Muito bem-vindo, Renato, bom dia para você. Quais são as últimas informações aí que você tem direto de Londres? Muito bom dia, Felipe. Bom dia a todos ligados da BMC News. Estou aqui em frente ao Palácio de Buckingham, como vocês podem ver. Uma multidão chegando de súditos, de gente querendo prestar as últimas homenagens à Rainha Elizabeth II. Bom, é o que você vinha adiantando no bloco anterior. O rei está a caminho com a Rainha Consorte, sequência todo o protocolo cerimonial que vai durar por 10 dias. Né? 10 dias é o tempo previsto de cerimonial, de tributo, de homenagens à Rainha Elizabeth II. Agora há pouco teve sinos badalaram em 3 lugares na abadia, né, a abadia de Westminster, na Catedral de São Paulo e também no Castelo de Windsor, também em homenagem, evidentemente, à Rainha. Vão ser executadas 96 salvas de tiros, um para cada ano de vida da Rainha Elizabeth. Então essa é a expectativa para o próximo momento assim de tributo, de homenagem para a Rainha Elizabeth, daqui direto de Londres, Felipe. Tá certo, Renato, obrigado então pelas informações. Você volta aí ao longo da nossa programação com mais notícias direto aí de Londres, direto da frente do Palácio de Buckingham. Uma última pergunta, como é que tá o sentimento da população aí? Como é que estão as pessoas? Elas que estão chegando, elas que passaram a noite aí, muitas delas passaram a noite em frente ao Palácio. Como que tá esse sentimento, essa comoção? Renato? Felipe, o sentimento é como uma comoção, um sentimento de tristeza. Vim para cá de metrô e no trem você vê as pessoas com flores se dirigindo aqui ao Palácio de Buckingham, gente chorando. Ontem foi curioso, porque eu estava saindo de casa, você falou no momento em que foi feito o anúncio oficial, às 6h30 da tarde, eu estava saindo de casa para levar minha cachorra a passear e de repente eu vi uma pessoa do lago falou, a rainha está morta. Aí uma outra, é estranho. Então, assim, as ruas estavam mais silenciosas já ontem no final da tarde. Era um fim de tarde bonito, tinha parado de chover no momento do anúncio, em que aqueles funcionários postam o comunicado oficial aqui no portão do Palácio de Buckingham. E
E de lá para cá eu percebo o que você relatou, uma tristeza, é uma nova fase, com um novo reinado, é um enorme divisor de águas na história do Reino Unido, né? 7 décadas de reinado da Rainha Elizabeth, que muitos consideravam um exemplo em decência, em unidade. Ela conseguiu manter por 7 décadas o reinado, quer dizer, praticamente ileso, apesar de críticas. É curioso também, Felipe, que 80% dessa monarca, 80% das pessoas quando nasceram, dos habitantes daqui, já era a Rainha Elizabeth II. Então não se conhece uma outra para quase a totalidade, praticamente grande parte da população de um outro rei. Agora sim, o rei Charles III, como você falou. Tá certo, então. Renato, muito obrigado pelas informações que você trouxe aí direto de Londres. Bom trabalho para você, que volta ao longo aí da nossa programação. Até logo. Falamos aí com o Renato de Lago, direto de Londres, trazendo as informações. E para a gente continuar nessa repercussão sobre a morte da Rainha Elizabeth, eu quero chamar aqui a Angélica Zucco, que é doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, para a gente comentar um pouquinho sobre toda essa repercussão e essa comoção. Angélica, seja muito bem-vinda aqui ao Morning News. Prazer falar contigo. Bom dia, um prazer poder participar também. Obrigada. Angélica, a gente está vendo, né, toda essa comoção, essa manifestação pública sobre a morte da rainha, ela que é, né, chefe de Estado em pelo menos 15 países, né, ou seja, além da figura de monarca para os britânicos, ela tem um outro status também, né? E agora, Charles III vai ser o novo rei dessas localidades, também chefe de Estado e com relações entre vários países. Como é que fica, né, agora essa relação com os demais países, com um novo rei? A Rainha Elizabeth, que sempre foi tida ali como uma pessoa firme, mas conciliadora, uma pessoa amistosa, de boa conversa e interlocução com todos os seus pares ali, não pares porque não tem muitos reis, né, no mundo, mas com outros chefes de Estado, né? Como que fica agora essa transição na sua visão, Angélica? Sim, com certeza esse acho que é um dos grandes desafios que o atual agora rei Charles III tem à frente, que é tentar dar continuidade, manter essa unidade, que foi o que a Rainha Elizabeth sempre foi como um símbolo, né, não só para o próprio Reino Unido, mas para todas essas outras nações das quais ela também é monarca. Então, como o próprio Renato estava comentando anteriormente, boa parte da população, e não só do Reino Unido, mas também de todas essas outras nações, tem a imagem da Rainha Elizabeth II como a monarca, né, a mais longeva na história do Reino Unido. Então, são gerações e gerações que não viram nenhum outro rei. Então, o príncipe, atual rei, né, desculpa, o rei Charles, ele precisa agora, então, construir também esses laços mais próximos. Eu acredito que provavelmente ele deve realizar visitas a várias dessas nações, passado, né, o período de luto oficial, porque a gente sabe que a monarquia ela vai ser colocada à prova durante esse reinado do Charles III. A Rainha Elizabeth, com certeza, teve um papel fundamental na manutenção da continuidade da monarquia e em passar uma imagem realmente de maior coesão e de um posicionamento bem coeso da monarquia dentro do Reino Unido. Mas a gente já viu que uma dessas nações da qual a rainha era a monarca, Barbados, realizou um referendo no final do ano passado, em novembro do ano passado, e deixou de ter, então, a Rainha Elizabeth II como a sua monarca, passando a ser
um país presidencialista. Então, o que a gente pode observar são movimentos similares surgindo em outras nações também, agora com o falecimento, né, da Rainha Elizabeth, até como uma possibilidade de um encerramento de um ciclo, né, nesse momento. Sobre ainda esse tom, né, do rei Charles III e também os próximos passos dele, a gente estava vendo que ele sempre foi uma pessoa com opiniões muito fortes acerca de vários assuntos, né, e dava a sua opinião sem ter em seus ombros o peso de um monarca. Ele era apenas o herdeiro do trono ou filho da rainha. E agora tendo que assumir e assumir para todos os britânicos. Você acha que ele pode acabar se tornando um rei impopular? Ele pode acabar mudando de repente o tom, adotando até um tom mais moderado para fazer uma espécie ali de transição para o próximo rei? Se a gente levar em consideração a longevidade da rainha, talvez ele tenha aí mais alguns bons anos à frente da coroa. Como que ficaria, né, essa relação de Charles com o seu passado, o seu futuro e suas opiniões? Eu acredito que sim, ele deve adotar um tom mais moderado. Como você falou agora, ele tem sobre os ombros o peso da monarquia, o peso da coroa, né, e do que ele representa como rei. Então, eu acredito que ele vai adotar, sim, um tom moderado. E eu acho que é interessante essa comparação e essa transição que vai ocorrer entre, né, o reinado da Elizabeth II para o de Charles III, porque são perfis relativamente distintos, né? Lembrar que a Rainha Elizabeth II, ela não, quando criança, né, então desde que nasceu não seria a rainha, não estava ali tão próximo da linha sucessória, mas acabou assumindo, então, quando seu tio abdicou, o seu pai assumiu, né, por alguns anos e depois na sequência, então ela entrou na linha sucessória, então, diferente do atual rei Charles III, que foi a vida toda preparado para ser rei, né, e assume o reinado já com uma idade avançada, né, ele já tem 73 anos, então, claro, deve ter talvez aí alguns 20 anos de reinado, mas será um período curto comparado com os 70 anos de reinado da sua mãe. E ele também tem esse perfil, como você bem pontuou, de sempre se posicionar sobre assuntos, principalmente aqueles assuntos que são mais sensíveis, na sua opinião, como o tema ambiental, as mudanças climáticas. E já a Rainha Elizabeth, ela sempre adotou, desde muito jovem, né, assumiu a coroa muito jovem, um posicionamento mais imparcial, tentando não revelar muito as suas emoções. É até difícil a gente dizer o que seria realmente a opinião da rainha, da pessoa Elizabeth, e não da rainha, porque ela sempre manteve essa postura muito de uma chefe realmente de Estado, e ela é caracterizada por esse senso de dever e de quase que de doação da sua vida à coroa britânica. Então, vai ser um momento realmente de transição, justamente no momento que o próprio Reino Unido passa por outras crises, por outras mudanças também. Então, eu acredito, né, que o rei Charles III, ele tem um grande desafio em manter essa continuidade do reinado da sua mãe. Até por isso entendo que ele não deve, né, a ideia de que ele abdicaria em favor do seu filho, ela já é praticamente descartada. Ele deve garantir essa continuidade por alguns anos e preparando o terreno para o príncipe William quando ele vier a assumir como rei também. Então ele terá um papel fundamental para garantir a continuidade da monarquia britânica e lidar com os desafios internos e externos que o Reino Unido enfrenta atualmente. Uhum. Angélica, só falando um pouquinho sobre a linha sucessória, antes da gente entrar em outras questões mais também importantes, como a economia, enfim, as relações políticas, na linha sucessória, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona e se existe, na sua visão, alguma possibilidade, mesmo que remota, de haver uma abdicação do trono por parte
do rei Charles agora, porque a gente lembra, né? A rainha Elizabeth acabou só se tornando rainha porque o tio dela abdicou ao trono e foi o trono para o pai dela. E aí, quando o pai faleceu, ela ficou com o trono. Nesse sentido, muita gente está, na verdade, está falando sobre uma remota possibilidade que isso não deveria acontecer, mas você acredita que pode haver uma possibilidade do rei Charles fazer essa abdicação em favor do príncipe William? E aí como que funcionaria, né, linha sucessória? Quem entra é o William, depois quem? Como que funciona, né, essa relação sucessória lá da coroa britânica? Sim. Bom, eu acredito que a possibilidade disso acontecer é muito, muito remota no atual momento. Ela já foi maior em anos anteriores. Acredito que talvez se o falecimento da rainha Elizabeth tivesse acontecido há alguns anos atrás, a chance do Charles abdicar seria maior. Mas a gente tem observado um movimento nesses últimos anos, principalmente também desde o falecimento do marido da rainha, do príncipe Philip, em blindar um pouco a imagem do Charles, com a própria rainha concedendo, né, essa abertura, essa possibilidade de que a Camilla Parker seja chamada de rainha consorte, e não de princesa consorte. Então, nesses últimos anos houve um movimento para tentar restaurar um pouco a imagem do príncipe Charles, que sim, foi manchada por muito tempo, por conta da sua vida pessoal, do enorme carinho que a princesa Diana tinha pela população britânica. Então, existia um temor de que o príncipe Charles, quando se tornasse rei, fosse um rei muito impopular. É claro que ele não terá a mesma popularidade que a sua mãe, tampouco a popularidade que o príncipe William tem no momento atual, mas eu acredito que esses movimentos que têm sido realizados para tentar garantir com que ele tivesse condições de assumir o trono tornam remota a possibilidade dele abdicar em favor do seu filho. E principalmente pelo fato de que, como o Reino Unido já enfrenta crises, né, econômicas, políticas no momento atual, seria mais uma ruptura esse processo de abdicação e de que o príncipe William assumisse o reinado. Então, é claro que a gente não pode descartar. É possível, a gente já viu isso acontecer, né, de reis abdicarem anteriormente, mas eu entendo que é uma possibilidade muitíssimo remota no momento atual. E como que funciona a linha sucessória depois? Já com as últimas reformas, é sempre o critério de filhos ou filhas, né, não existe mais essa distinção de gênero, primogênitos. Então, na sequência, após o rei Charles III, seria o príncipe William, depois os seus filhos, por ordem de nascimento, então o príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis, e depois retomaria para o príncipe Harry, né, o irmão do príncipe William. E aí é interessante a gente pensar que ainda que o príncipe Harry ele tenha aberto mão das suas funções reais, ele continua na linha sucessória, né? E aí após ele também os seus dois filhos, né, o príncipe Arthur e a princesa Lilibet. Então essa seria basicamente a linha sucessória. E eu entendo que essa possibilidade de abdicação é muito remota, ainda que, é claro, será um desafio a questão da popularidade do príncipe Charles. Ô, Angélica, a gente vê, né, a morte da Rainha Elizabeth, um marco, né, num Reino Unido ali bastante incerto, né? Até mesmo estava vendo, acabou de sair a notícia de que o Banco da Inglaterra adiou a reunião sobre taxa de juros que estava marcada para hoje, né? Assim como uma série de cancelamentos, né, de fechamento de comércios, né, uma série de cancelamentos em homenagem à rainha. Mas existem muitas incertezas, não só no Reino Unido, mas no bloco todo, na Europa toda, principalmente por conta de
cenário de recessão, a guerra Rússia e Ucrânia, e a gente até viu, né, o próprio Vladimir Putin prestou condolências, o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, prestou condolências, o presidente dos Estados Unidos, enfim, chefes de Estado acabaram prestando suas condolências, mas mostrando que a rainha trazia ali, de repente, se não uma unidade, mas ela tinha trânsito e era benquista por muitas pessoas de diferentes correntes políticas e ideológicas. Como que fica agora o Reino Unido nessa incerteza, né, de país à beira da recessão, troca de primeiro-ministro depois de todos aqueles escândalos que a gente viu, enfim, troca primeiro-ministro, troca o monarca, é muita novidade para um país, para uma região ali que já está bastante fragilizada econômica e politicamente? Sim, são muitas rupturas, né, ao mesmo tempo, e apenas fazendo um comentário em relação ao fato que você falou que vários chefes de Estado prestaram condolências, eu acho que é um pouco essa ideia de que a Rainha Elizabeth, ela era admirada, independentemente de qual corrente político-ideológica, né, ela tinha esse perfil de simbolizar uma unidade da coroa britânica. E eu acho que é nesse sentido que o rei Charles III deve conduzir o seu reinado, né, buscando assegurar essa continuidade, essa unidade e tentar trazer um pouco esse peso para a monarquia da coesão social dentro do país. Claro que ele tem esse desafio da popularidade, mas sim, são muitas crises, né, como você bem pontuou, crises econômicas, crises políticas, por conta da troca também de primeiro-ministro, que aconteceu agora recentemente, dias atrás, mas uma coisa que eu pontuo em relação a essas rupturas é o fato de que, é claro, um sentimento muito grande de comoção dentro da sociedade britânica, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existia tanto uma preparação quanto uma expectativa de que o falecimento da rainha ocorreria no curto prazo, por uma questão de uma sucessão, uma lógica natural dos eventos. Ela já possui uma idade muito avançada, 96 anos, o seu marido já faleceu no ano passado também, então eu acho que é uma crise, sim, é uma ruptura, mas essa talvez um pouco mais esperada em alguma medida, né, prevista, sim, de que iria ocorrer no futuro próximo, do que as outras crises que aí sim o país vem enfrentando, desde a saída do Reino Unido da União Europeia, a recessão econômica como um efeito também da pandemia e do conflito agora entre Rússia e Ucrânia. Então, esses desafios acho que tornam, na verdade, para a primeira-ministra atual, a Liz Truss, tem um peso muito maior também para ela conseguir lidar com essas questões, porque ela sim é a chefe de governo, né? Ao Charles cabe mais essa função protocolar e simbólica de garantir a estabilidade e a coesão social dentro do país. Tá certo. Angélica, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado por estar dando um pouquinho dessa sua visão sobre todos esses acontecimentos recentes lá no Reino Unido. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Morning News. Uma boa sexta-feira, um bom fim de semana para você. Muito obrigada, um bom dia a todos. Tchau, tchau. Falamos com a Angélica Zucco, doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, vamos repercutir IPCA e todas as movimentações do mercado financeiro. Fique com a gente aqui, é rapidinho. PMC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. A
Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala, meu povo, beleza? Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Que é isso aqui, meu Deus? Fala, Cabral. Que é isso? É que a gente veio completar o seu recado. É isso aí, meu povo. Se você é um profissional do agronegócio, produtor rural ou corretor de grãos, no dia 10, 11 e 13 de setembro vai acontecer o curso avançado Agronegócio, Comercialização e Gestão de Riscos. Comigo, Ale Delara, e com os grandes mestres Vicente Zotti e professor Alexandre Cabral. Serão 16 horas de conteúdo e um treinamento ao vivo, com vagas limitadas. aprenda estratégias profissionais de comercialização de milho, soja e café no mercado físico, além de estratégias de proteção com derivativos no mercado financeiro. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Está chegando mais uma grande novidade aqui na programação da BMC News. O Você com o Dinheiro é um programa acessível sobre investimentos com a participação dos principais gestores do mercado. E vai ser de segunda a quinta, às 15 horas, e já começa na segunda, dia 12/9. Estamos de volta, 9 horas e 15 minutos. Olha só, em notícia importante, um dado bastante esperado pela população brasileira, a gente que está falando bastante sobre os níveis da inflação em todos os países. A gente acabou de falar sobre inflação acelerada lá na Europa, também inflação bastante acelerada nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o IBGE acabou de divulgar os dados do IPCA, trazendo aí deflação. Segundo mês consecutivo de deflação, deflação mostrada pelo IPCA agora em agosto de 0,36%. O esperado pelo mercado era uma deflação de 0,50% e a mediana uma deflação de 0,40%, ou seja, não veio tão bom quanto o esperado pelo mercado, que esperava uma deflação maior, porém, mesmo assim, veio com deflação de 0,36%. E aí, se a gente for pegar a inflação acumulada do ano de 2022, teve uma alta de 4,39%, 4,39% é a inflação acumulada em 2022. No acumulado de 12 aí chegamos a 8,73%. Daqui a pouquinho, os técnicos do IBGE vão dar uma entrevista coletiva, vão detalhar esses números, vão falar exatamente linha após linha quais são os dados importantes, mas o que a gente sabe aqui é que essa deflação em agosto foi o segundo mês consecutivo bastante baseado na queda do preço do petróleo, consequentemente na queda da gasolina, além do corte do ICMS
para a comunicação, para a energia elétrica e para combustíveis também. E isso acabou trazendo, obviamente, uma deflação para o mês de agosto. Segundo o IBGE, 7 dos 9 grupos pesquisados para o IPCA tiveram alta de preços, apenas 2 grupos tiveram baixa de preços e foram exatamente esses 2 grupos que acabaram trazendo e compondo para termos a deflação agora em agosto de 2022. Para a gente falar um pouquinho sobre tudo isso e como mexe com o mercado financeiro, eu quero chamar aqui o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, está aqui conosco para esse bate-papo de sexta-feira. Guga, muito bem-vindo aqui ao Morning News mais uma vez, sempre um prazer falar contigo. Muito bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia, pessoal. Vamos lá, né? Sextou, mais uma semana se terminando, tá passando rápido esse ano aqui de 2022. Ô Guga, tava falando aqui, né, deflação, segundo mês consecutivo de deflação, em julho deflação de 0,68%, agora deflação de 0,36%. Era um movimento já esperado pelo mercado a gente não ter uma alta dos preços, ou seja, a gente ter uma baixa nos preços, uma deflação. Isso deve trazer algum tipo de ânimo, deve trazer algum tipo de movimentação importante para o mercado nessa sexta-feira? Como que o investidor vê esses números, essa divulgação desses números? Olha, Felipe, eu acredito que o investidor vai olhar, obviamente, com bons olhos, né? Visto que os números que a gente está tendo aqui no Brasil, os números da economia, eles agradam, principalmente quando a gente compara com o resto do mundo, e tu tem aqui uma deflação, muito bem dissesse, né, já esperada, até porque a gente teve aí já todo esse ajuste em relação ao preço dos combustíveis, né? Estamos olhando aí commodity de petróleo, né, corrigindo, ajustando também, de certa forma, né, ainda com muita volatilidade, voltamos aqui acima dos $90 o barril, né, mas o mercado tende a ver bem, né, olhar com bons olhos para isso. Tá? Futuros lá fora estão trabalhando no positivo, também, que traz também um ânimo extra para essa abertura do mercado. Tá? Se nós compararmos agora com o S&P 500, né, o S&P futuro está subindo 0,6, o nosso índice futuro aqui está subindo agora 0,8, tá? Nasdaq subindo 0,78. Então, é um início, né, de sexta-feira mais positivo, com um tom mais ameno aí, como a gente pode ver. Tá? Não podemos esquecer que a nossa bolsa fechou ontem perto dos 110 mil pontos, tá? E dentro desse perto dos 110 mil pontos, nós tivemos ali ao longo do dia um período mais intenso de queda, estávamos com uma queda forte, tá? E conseguiu recuperar, fechando aí praticamente no 0 a 0 com uma leve alta. Uhum. E como é que você está projetando o dia de hoje, Guga? O que você pode falar para a gente aí? Visto esse otimismo, né, que a Bolsa pode embarcar, do otimismo lá fora também, que você falou que os futuros estão subindo lá nos Estados Unidos, eu estava dando uma olhada nas bolsas europeias também subindo, então hoje parece um dia um pouco mais de apetite ao risco, talvez a gente pode surfar um pouquinho dessa onda aí. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí eu vou compartilhar, vou trazer um pouquinho do meu pensamento, né? Que eu estava vendo, que eu estou vendo agora, né? Nós tivemos aqui um período de correção, comentei isso com vocês na semana passada, né? Que aconteceu em 2 etapas. Tá? Essas 2 etapas aqui eu vou marcar com essa coloração verde. Tá? Aí depois nós tivemos aquele movimento que eu falei, poxa, eu gostei muito desse movimento que o mercado fez, né? Que foi essa alta, que eu vou marcar aqui também, mas eu vou trocar a coloração para que fique mais fácil da gente interpretar. Então foi essa alta aqui que está marcado aqui em amarelo. Então ficou bem patriota aqui, azul, verde e amarelo, né? Alguns vão ficar bravos comigo, mas tudo bem. Foi por acaso, tá? Não foi proposital. Mas esse movimento que nós tivemos aqui, tá, entre os dias 1º de setembro e 5 de setembro, ele foi um dos movimentos, assim, para mim, pô, eu comecei a mudar aqui o discurso, falei, olha, agora tem que começar a ficar de fato atento
ao que nós estamos tendo aqui no cenário. Acho que a gente pode ter uma surpresa positiva a partir de agora, Felipe. Tá? Quando a gente olha, deixa eu só melhorar aqui, essa correção foi daqui. Tá? Quando a gente olha para todo esse cenário, a gente tem aqui uma janela muito interessante, que pode trazer sim uma surpresa. Essa surpresa positiva, tá? A gente pode engatar aqui um rally de alta que, quem sabe, nos leve novamente lá para a região dos 120 mil pontos. Acho que não seria uma surpresa ter um cenário como esse, tá? Voltar aos 120 mil pontos. Me parece que nós temos fôlego aqui para andar, tá? Nesse movimento que começou, temos fôlego aqui para andar entre os 114.500, tá? E os 115.100 pontos do índice futuro. Tá? Não estou olhando aqui no índice Bovespa, estou olhando o índice futuro, que é o que está aberto agora. Então a gente tem aqui uma janela que me parece que o mercado ele vai ficar mais positivo, né? Vai ficar mais assim, confiante, mais buscando, né, níveis mais altos aí de preço, em função desse movimento que nós estamos tendo aí de percepção de deflação, né, em função dos múltiplos dos ativos. Então, tem aí, a gente entra numa janela, eu já vinha meio que preparando o pessoal aqui no Morning Call, né, numa janela positiva, que pode ter uma surpresa aí bem positiva, que seria o mercado ir para os 120 mil pontos. Tá? Então, estou mais confiante, né, eu sei que durante todo esse período aqui eu vinha mais pessimista, mas com toda essa movimentação tem que ter paciência, tem que esperar, tem que deixar as coisas se desenrolando. Tá? Me parece aí que podemos ter uma surpresa positiva. Tá? Obviamente que, olhando para outra direção, né, caso as coisas se deteriorem, né, caso venha uma correção mais forte, ainda olho, né, a região dos 100 mil pontos como uma região muito forte, 105 pontos ali até 100 mil pontos, tá? Vejo ainda como uma região muito forte no mercado se manter acima, né? Então acho um pouco mais difícil de se perder, tá? E aí a gente teria que ter uma deterioração muito forte, uma expectativa nova muito diferente, que fizesse com que o mercado tivesse uma dor de barriga maior, tá? Então enxergo essa fotografia, enxergo esse cenário, tá? Obviamente que tu tem que saber fazer as tuas contas, né, e ver se faz sentido para ti tomar uma posição. Acho que o melhor dos mundos aqui é um upside em torno de 6,7%, né, quem sabe aí no melhor dos mundos 8%. Então esse é o cenário que eu consigo fechar aí essa sexta-feira com vocês. Fechado então, Guga. Valeu. Obrigado pelas análises aí, por todos esses pontos importantes a ficar de olho. E você tem um ótimo fim de semana e bons negócios aí nessa sexta-feira, Guga. Abraço para você. Valeu, Felipe. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí. Seguimos aqui com o nosso Morning News, trazendo os principais destaques, os principais assuntos dessa sexta-feira. Sexta-feira marcada bastante ali, né, por conta de todo esse luto, né, dos britânicos em relação à rainha Elizabeth II, a morte da rainha Elizabeth II e tudo o que vem a acontecer a partir do momento que foi confirmada a morte dela. Daqui a pouquinho a gente vai para Brasília, vai conversar com a Kelly Cali, vai falar um pouco sobre a política nacional, mas a gente também tem mais informações aqui justamente sobre essa situação, né, dessa situação da rainha Elizabeth II, porque a gente fica de olho em tudo que está acontecendo. Agora há pouco mesmo, lá em Londres, foram disparados os 96 tiros de canhão para homenagear a rainha Elizabeth, para homenagear cada um de seus anos de vida. Foram 96 tiros de canhão, 96 anos da rainha Elizabeth. E até mesmo, agora há pouco, já chegou a informação de que o rei Charles III, né, já está a caminho de Londres com a sua esposa Camilla Parker Bowles, ou a rainha consorte Camila, e já está chegando a Londres para poder se encontrar com a primeira-ministra Liz Truss, conversar
com ela e aí logo depois fazer o pronunciamento à nação. O rei Charles III vai fazer este pronunciamento. Então, só para a gente fazer um grande resumo aqui do que aconteceu até agora, lá em Londres, houve essa salva de tiros, 96 tiros de canhão para marcar cada um dos anos da vida da Rainha Elizabeth II, lá em Hyde Park, em outros lugares do Reino Unido e também no exterior. No fim da tarde de hoje, o rei Charles III vai ter uma audiência com a primeira-ministra Liz Truss. Às 6 horas, horário local, vai ser feito aí um serviço de memória da Catedral de St. Paul, lá em Londres, com a presença da primeira-ministra e de outros ministros, e também, neste horário, às 6 horas no horário local, se espera que o rei Charles III, faça esse primeiro discurso televisionado à nação, inclusive como chefe de Estado. É isso. Por enquanto, são essas as informações. A gente fica acompanhando, né, como que vai se desdobrar, essas questões aí ao longo do dia. Então, agora são 9 horas e 28 minutos aqui no Brasil, 1 hora e 28 minutos lá na Inglaterra. Então, às 6 horas de lá, provavelmente meio-dia do horário de cá. Na verdade, não. São 4 horas de diferença, então 18 horas lá, 14 horas daqui, 2 horas da tarde daqui do Brasil, a gente vai ter o pronunciamento do rei Charles III, como o primeiro pronunciamento à nação, o primeiro pronunciamento para televisionado, né, para toda a nação. Bom, são 9 horas e 29 minutos, a gente vai continuar nessa conversa, a gente vai continuar falando sobre a Rainha Elizabeth ao longo aqui da nossa programação. Mas agora eu quero ir direto para Brasília, para falar com a Kelly Ecali, porque o julgamento da liminar que suspendeu o piso de enfermagem começa no STF. Os ministros têm até a próxima quarta-feira para votar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que respeita o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, mas considera que o piso de R$ 4.750 é uma conquista justa da categoria. Kelly Ecali, conta pra gente essa história, como que vai ser esse julgamento. Já teve voto de ministro, ainda não teve voto de ministro? Quem já votou, quem não votou, como que vai ficar essa situação do piso nacional da enfermagem? Muito bom dia, bem-vinda aqui ao Morning News. Oi, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning News. Pelo menos o relator já votou, né, o ministro Barroso, ali ele que na verdade chamou aí esse julgamento para um processo, né, uma lei que foi aprovada aqui conjuntamente com propostas de emenda constitucional, que aí viabiliza, né, o piso da enfermagem, mas para a área ali pública, né, a área privada reclamou ali ao ministro por meio de uma ação que não tem condição financeira, né, sustentabilidade financeira de dar ali, de conceder esse piso que, como você disse, Fê, é de R$ 4.750, né, então, atendendo a esse pedido e entendendo que há um risco para a empregabilidade, o ministro Barroso, no domingo passado, deferiu essa liminar e suspendendo e dando prazo de 60 dias para que as partes envolvidas nessa lei, né, na instituição desse piso, se manifestem, né, Congresso Nacional, também o governo federal, enfim. Então, teve essa suspensão periódica e também esse pedido ali de explicações, ao passo em que o ministro acelerou aí esse julgamento no plenário virtual, o que, como você disse também, começa a ocorrer hoje. O ministro Barroso, claro, é o primeiro a colocar ali o seu voto e os 10 demais ministros vão ali também compor os seus entendimentos, de maneira que você vai chegar a possíveis cenários. Quais que são esses cenários? Ou há um cenário de maioria por votos, né? Ou seja, a liminar ser sustentada por maioria de votos, ou a liminar cair por maioria de votos, ou então um julgamento unânime, né? Ou seja, todos os ministros confirmarem por unanimidade, né,
o voto do ministro Barroso, enfim. Então você tem, pelos próximos dias, até quarta-feira, esse julgamento no plenário virtual ocorrendo, plenário virtual que aí ele serve, né, digamos assim, para acelerar a tramitação dos processos que estão na Justiça. O TSE tem essa sistemática, né, o Judiciário em si tem essa sistemática do plenário virtual. O ministro, então, colocou aí para apreciação dos demais ministros, porque, como a gente já disse aqui, uma liminar, né, coloquialmente falando, Fê, não pode ficar solta, não pode ficar sem apreciação. E, para além disso, né, você tem ali uma discussão sobre o peso de uma decisão tão polêmica quanto essa, né? Então, o Barroso não quer ficar ali com o colo, ali, com essa decisão pesada no colo, uma decisão extremamente impopular, mas, na visão do ministro, né, uma decisão necessária. A gente já conversou outras vezes aqui sobre também as casas filantrópicas, né, as casas de misericórdia, que elas têm um aporte ali do SUS, mas não é um aporte expressivo, são aportes muito específicos para procedimentos seletivos, que em tese poderiam ser feitos também no sistema público de saúde, mas aí acaba que para esses procedimentos seletivos, as casas filantrópicas, né, as santas casas funcionam como um braço do SUS, né, então você tem uma discussão de sustentabilidade financeira posta, né, e é isso que os ministros vão julgar. Ontem, o presidente do Senado e, por conseguinte, do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, deu uma coletiva depois daquela cerimônia que celebrou ali o bicentenário da independência no plenário aqui da Câmara dos Deputados, uma cerimônia do Congresso, mas realizada aqui na Câmara dos Deputados e presidida pelo Pacheco. Depois dessa cerimônia, ele deu uma coletiva breve ali no púlpito do Senado, falou, entre outros assuntos, sobre a ausência do presidente Jair Bolsonaro, aqui a cerimônia, sobre também mais 2 processos de impeachment que devem chegar logo mais aqui na Câmara, que foram apresentados ontem pelo senador Jean Paul Prats, que é líder da minoria no Senado, enfim, e também falou sobre a expectativa da reunião que ele teria, na verdade, sobre os diálogos que ele teria ontem à tarde com algumas partes envolvidas. Ele disse que ia procurar também o governo federal e o Ministério da Economia, né, e também falou brevemente sobre o que conversara com o Barroso na terça-feira lá no STF, né? Eles tiveram uma reunião às 3 horas da tarde, né? Então, o Pacheco disse que entende a preocupação do ministro do ponto de vista jurídico, né? Ele realmente entende que foi uma decisão dentro dos limites ali que poderia ser, mas diverge porque no entendimento do presidente do Senado há uma conquista expressiva da categoria que precisa ser respeitada, né? Então, ele não fez frontalmente nenhuma crítica à decisão do ministro, já não tinha feito no domingo no Twitter, foi ali mais republicano, no estilo dele, né, ao contrário do presidente aqui da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que entrou de fato ali no mérito, né, ele disse muito vagamente, mas disse isso, que não, decisões judiciais existiam para serem respeitadas, mas que divergia do mérito da decisão do ministro Barroso, né. Então você tem o Rodrigo Pacheco aí fazendo essas pontes, né, numa expressiva mais institucional, digamos assim, e tentando viabilizar, tá. O fato é que lá no STF, esse julgamento vai correr, e a única forma do legislativo se manifestar sobre isso, né, é no pedido de manifestação que foi feito ao legislativo, mas não há nada que o legislativo possa fazer neste julgamento para mudar o que está posto, porque você tem uma legislação, tem todo um cenário posto ali na ação, e aí você tem um entendimento de que aquilo está consolidado. Se o legislativo vai fazer alguma coisa, tem que esperar terminar aí esse julgamento para ver como é que a matéria vai voltar a ser discutida aqui no legislativo, e se vai. Como é que foi aí esse encontro lá junto com o Ministério da Economia? O Rodrigo Pacheco teve êxito. Então são todas essas questões postas para que se resolva não necessariamente só a ação, mas o fato resolva aí a suspensão do piso nacional da enfermagem, né? Se a suspensão vai ser mantida ou se ela vai ser ali revogada, caindo então a liminar do ministro Barroso, que hoje é o que sustenta essa suspensão de R$ 4.750 do piso nacional da enfermagem, viu, Fê? A gente vai acompanhar, claro, e vai trazer nos próximos dias aí como é que está o placar atualizado do plenário virtual. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Kelly. Obrigado pelas informações. Bom dia para você, bom trabalho e volte ao longo aí da nossa programação. Até mais, Kelly. Tchau, tchau. Tchau, todo mundo. É isso aí, seguimos aqui com o nosso Morning News, trazendo os principais destaques, os principais assuntos para você ficar muito bem informado na manhã dessa sexta-feira, a sexta-feira que amanhece, né, enlutada por conta da morte da rainha Elizabeth II,
E a gente vai continuar nesse tema, a gente vai continuar com os desdobramentos da morte da rainha e também os próximos passos, o que acontece nessa sexta-feira, quais são os próximos passos do fim de semana, enfim, tudo o que acontecer em relação a desdobramento da morte da rainha Elizabeth II, você vai acompanhar ao longo aqui da nossa programação na BMC News. Inclusive, Paula Moraes já está chegando com todo o nosso time aqui com o BMC News para trazer mais destaques, mais informações sobre este e outros assuntos muito relevantes nessa sexta-feira. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, ótimo fim de semana, até segunda. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.